Estão reabertos os trabalhos. Vamos passar agora à apreciação do quinto item da ordem do dia, que é a moção de número 187 de 2007, de autoria da vereadora doutora Silvana, de apelo ao governo do Estado pela criação em Jundiaí de campus da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. A moção está em discussão. Com a palavra, a sua autora, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de apelo ao governo do Estado pela criação em Jundiaí de um campus universitário da Unesp. Na verdade, acho que esse é um pedido de todos os vereadores, senhor presidente, não é só desta vereadora. Todos os dias a gente recebe em nossos gabinetes pessoas que acabam sendo aprovadas em determinados vestibulares na cidade, para determinadas faculdades particulares, e vêm até o nosso gabinete pedir se nós podemos encaminhar um ofício, se nós podemos encaminhar uma carta pedindo para que haja um desconto na mensalidade. Porque, na verdade, a maioria dos nossos jovens não tem sequer condições financeiras de cursar uma universidade. E as escolas públicas estão fora de Jundiaí. Muitas vezes, o jovem acaba sendo aprovado numa universidade fora de Jundiaí e não tem condições de cursá-la porque não consegue morar fora ou não consegue nem pagar o transporte para poder fazer o curso escolhido. Então, acho que está na hora, já que nós falamos tanto em qualidade de vida nessa cidade, já que nós buscamos tanto o avanço tecnológico da nossa cidade, que nós realmente solicitemos ao poder público estadual a possibilidade de um campus universitário, de uma universidade pública. Porque isso, sem dúvida, iria ajudar muito o nosso parque industrial, porque a universidade, ela nos doa tecnologia, né, experiências, e, por outro lado, nós estaríamos dando a oportunidade dos nossos jovens fazerem um curso superior. A gente sabe que no nosso país falta, inclusive, cursos técnicos. Nós temos aqui um mercado enorme para a construção civil, e nós, na construção civil, podemos ver que faltam técnicos. Faltam pessoas com determinadas habilidades que cursos técnicos poderiam trazer, e nós poderíamos fazer com que esse jovem fosse agregado ao mercado de trabalho, mas, infelizmente, isso não acontece. Há muitos anos que nós não modificamos, não se muda o número de vagas e de cursos técnicos na nossa cidade. E há muitos anos que nós reivindicamos uma universidade pública na nossa cidade. Eu espero, sinceramente, que o novo governo que está aí para começar, né, possa olhar para Jundiaí. Porque a gente não recebe nada do governo do Estado, não recebe nada em relação à saúde, não se tem nada em relação à educação e nem a possibilidade de uma universidade para a nossa cidade. Então, acho que está na hora de começarem a olhar Jundiaí como uma cidade que progrediu muito, que tem uma tendência a crescer mais ainda e que os seus jovens merecem oportunidades. Merecem não só estudar, fazer uma faculdade, mas também serem inseridos no mercado de trabalho através de cursos técnicos. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as minhas palavras. Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Quero aproveitar e cumprimentar a Karina, a noiva do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que se encontra aqui no plenário conosco. Boa tarde, Karina, seja bem-vinda. É a futura esposa do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que todo orgulhoso sorri aqui para esta presidência. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a moção está aprovada.
Vamos passar agora à apreciação da moção de número 188 de 2007, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. A moção está em discussão. Em votação. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota. A moção está aprovada. Vamos passar agora à moção de número 190 de 2007, de autoria também da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. A moção está em discussão. Em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, a moção de número 190 de 2007 está aprovada. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria de pedir destaque dos seguintes requerimentos: 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 e o 1328. Vamos colocar então primeiro em apreciação o pedido de destaque para os requerimentos de número 1320 a 1328. O pedido de destaque está em votação. Com 8 votos pela aprovação do pedido de destaque, 3 votos pela rejeição. Questão de ordem. 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota. O pedido de destaque está aprovado. Agora sim, questão de ordem, vereador Carlão. Eu queria pedir destaque nos requerimentos 1319, 1329, 1330, 1331, 1332 e 1333. Vamos colocar em apreciação, então, o pedido verbal de destaque dos requerimentos de número 1319 e 1229 a 1333. Vamos só aguardar a liberação do painel. Não liberou o painel. Esse pois não, também não. Vamos então agora apreciar o pedido de destaque dos requerimentos dispostos no painel. Sete votos pela rejeição do pedido de destaque, 3 senhores vereadores votando pela aprovação, 5 vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota. O pedido de destaque do vereador Carlos Alberto Kubitz está rejeitado. Vamos passar então à discussão dos requerimentos, que será feita englobadamente. Senhor presidente, senhores vereadores, voltamos aqui a esta tribuna para discutir novamente os requerimentos de informação. E hoje até os requerimentos aqui parece uma chapa federal do PT, né? Uma chapa de deputados federais do PT pela
pela numeração aqui. Mas não é isso que tá em jogo aqui. Eu não sei se o que está em jogo aqui é omitir ou negar, vereador Doca, as informações pedidas pela bancada do Partido dos Trabalhadores, se o que está em jogo aqui é a disputa política partidária, vereador Val, se é isso que está em jogo, ou se o que está em jogo aqui é algo pessoal. Porque eu vejo aqui os requerimentos do dia de hoje, eu falo pelos meus que estão aqui, pouco difere dos requerimentos do presidente da Casa, Luiz Fernando Machado, pouco difere do requerimento do vereador Marcelo Gastaldo, e, no entanto, foi aprovado destaque e muito provavelmente será rejeitado mais uma vez pelo plenário desta Casa. Isso tem hora que eu passo a não entender, mesmo que seja na questão política, porque até na questão política a gente tem a discussão, tem a flexibilidade. Você vem com um requerimento que vai ser usado politicamente, esse tipo de coisa, aí acho que até justificaria, né, a bancada de situação e contra. Agora, quando você vem com um requerimento pedindo informação de obra para dar a resposta para o morador, para o munícipe, aí eu acredito que aí começa a ficar estranho. Nós presenciamos hoje aqui 13 emendas da vereadora Marilena num projeto. Não é possível, vamos dizer que tivesse alguma emenda política, alguma emenda que fosse tirar de rota aquele projeto, aí faria sentido rejeitar as 13. Mas tem emenda ali que não ia prejudicar o projeto ou mudar, ia contribuir só para o projeto. E nem isso nós tivemos aqui, essa sensibilidade de fazer essa discussão. Agora eu não sei se é possivelmente ou não, se são as reuniões de segunda-feira, que dessa nós não fazemos parte. Eu não sei se é a discussão mesmo pessoal. Não sei o que é que está acontecendo. Mas tem uns requerimentos que, tudo bem, a gente entende, vai. Quando o líder do PSDB, o Tico, fala, não, é questão política. Quando é política, a gente... Mas quando é um requerimento para informação simples, aí esse requerimento entrar também na vala, aí o jogo não vale. Aí eu sou obrigado a falar aqui que a administração Ari Foster, além de não querer a transparência, não quer nem a divulgação das coisas. Não adianta pôr placa por aí do tamanho ou maior do que a obra, e a hora que você pede se vai fazer uma coisa ou não, se tem prioridade ou não. Quer dizer, você tem rejeitada a emenda. Eu acredito, presidente Luiz Fernando, que hoje nós tivemos aqui uma sessão diferenciada. Tivemos uma discussão forte de inclusão, até com a presença do bispo, quer dizer, num dia desse, já são 3 horas da tarde quase. A gente conviveu aqui a manhã inteira nesse trabalho, ter tudo isso aqui rejeitado, quer dizer, rapidamente, presidente Luiz Fernando, informações sobre limpeza e canalização do córrego, do tanque velho, coisa simples, coisa que daria para estar resolvendo simplesmente. Infelizmente, a gente vê que está sendo dado destaque e que pode estar sendo reprovado no dia de hoje. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para reflexão, porque, bem, como diz bem aqui o vereador Julião, nós estamos num ano que é sempre diferenciado, que é um ano político. Então, daqui a pouco o que vai acontecer? Presidente Luiz Fernando, eu vou acabar me dando o direito de fazer aquilo que eu acho, e aí é lógico, vocês vão fazer aquilo que vocês acreditam também, mas vai ter uma hora que a coisa vai descambar, infelizmente. Então fica essa reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão dos requerimentos. Considerarei a reflexão e não a ameaça. Senhor presidente, senhores vereadores, os requerimentos que nós trouxemos hoje para serem rejeitados em destaque, eles tratam de assuntos que diz respeito ao nosso papel aqui na casa, em relação às verbas que estão indo para o hospital universitário, para a realização de cirurgias, e que nós não recebemos qualquer informação a respeito. Também com relação à situação das cirurgias no Hospital São Vicente de Paulo, em relação à Faculdade de Medicina de Jundiaí. Nós temos a Fundação Dr. Jaime Rodrigues ainda atuando dentro do Hospital Universitário. O Hospital Universitário de Materno Infantil tenta ser cirúrgico e não tem investimento.
Nós estamos tentando entender o imbróglio da saúde, está muito difícil. E vamos continuar sem entender, se depender da vontade aqui desse legislativo. Agora, o que chama atenção e que vai exigir uma medida não paliativa, vamos ter que fazer uma ação mais rápida, é em relação a 2 contratos. O contrato da DAI com a empresa Empreendimentos, Tecnologia e Construções, e também uma ação contra um segundo termo de aditamento ao contrato número 100 de 2004 com a empresa Saúvas, que remete um aditamento de R$325 mil neste ano aqui, agora, em janeiro de 2008, para uma obra que, em tese, foi concluída em 2005, porque esse era o prazo para concluir a obra do Terminal Vila Rami. Então, nós estamos falando do Terminal Vila Rami, aquele que já está operando desde meados do ano passado, e que agora a empresa está conseguindo receber um aditamento que vai onerar, o custo da obra passa de R$4 milhões. E se considerarmos o plano plurianual apresentado aqui, para a realização de obras no Situ, essa obra, acho que ela já teve uns mais de 1000% de aumento frente ao que se previa gastar. Então, é no mínimo estranho. Então, nos resta só considerar estranho e considerar outras ações que não seja esta, que, infelizmente, o Legislativo se nega, se furta a cumprir o seu papel. Espero que os senhores reflitam, como pediu o vereador Gerson Sartori, e repensem os nossos direitos de obter informações, como todos os outros demais vereadores desta casa. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo mais quem queira discutir, vamos votar primeiro os requerimentos em destaque. Vamos votar os requerimentos de número 1320 a 1328. Primeiro, votaremos os requerimentos em pedido de destaque. Em votação. Está falando longe. Com 8 votos pela rejeição, 2 senhores vereadores votando pela aprovação e 5 senhores vereadores ausentes, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos de número 1320 a 1328 estão rejeitados pelo plenário. Vamos passar agora à apreciação dos requerimentos de número 1319 e 1229 a 1333. Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos de número 1319 e 1229 a 1333 estão aprovados pelo plenário. Solicito... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. Eu gostaria de convidar os membros da Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa com Deficiência para uma reunião mensal, neste mês, propondo dia 29 de fevereiro, sexta-feira, não desta semana, a próxima, para que a gente possa dar continuidade à nossa pauta, em virtude do recesso, nós ainda não nos temos reunido. E gostaria também de agradecer, em especial ao presidente, pelo apoio que deu à realização do fórum, que aconteceu na noite de ontem, do 5º encontro. Agradecer a presença do vereador Júlio, do vereador Doca, que justificou a ausência, vereador José Dias, membros da comissão, que puderam prestigiar e ver a importância de estarmos presentes nas discussões na nossa cidade, sejam elas de que área for, da integração das entidades em temas relevantes para a cidade. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Marlena Negro. Essa presidência
gostaria de informar que realizaremos uma audiência pública no dia 27 de fevereiro de 2008, às 9 horas da manhã, cuja pauta convite é: em observância à previsão contida no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se-á audiência pública quadrimestral em 27 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, nas dependências da Câmara Municipal de Jundiaí, perante a comissão referida no artigo 131, no seu parágrafo 2º da Lei Orgânica do município de Jundiaí, relativa à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre do ano de 2007. Publique-se e afixe no local de costume da Câmara Municipal de Jundiaí. Estão todos convidados para a audiência pública no dia 27 de fevereiro de 2008, às 9 horas da manhã. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Tem a palavra o primeiro orador inscrito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, gostaria que o senhor fizesse retirar o meu nome para a fala do grande expediente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. Carlão Kubica. Queria também solicitar a retirada do meu nome da fala do grande expediente. Com a palavra, o vereador Gerson Henrique Sartori para a sua fala. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse grande expediente de hoje, comentava e brincava agora com meu amigo vereador Cachan sobre o jogo da próxima quinta-feira, senhor presidente, onde vai ter São Paulo e Paulista. Estão falando que é o jogo do Imperador contra o time do Reizinho. Mas o jogo acontece na próxima quinta-feira. Vamos ver se o nosso Galo, o time do Reizinho, ganha do time do Imperador. Vereador Marcelo Gastaldo, a gente vem acompanhando as dificuldades dos moradores da cidade de Jundiaí. A gente vem discutindo aqui a questão da cratera. Hoje tem matéria de novo no jornal, ali na estrada de Itatiba. E a gente vê uma situação muito complicada ali, sofrimento muito grande dos moradores e a lentidão, pastor Roberto Conde, a lentidão por parte do DR. Está falando que vai mais de um mês para estar dando conta disso, e é uma situação complicadíssima. E aí faz falta, pastor Roberto Conde, essa ligação que o prefeito Ari Fossen, a administração municipal, fala que tem com o governo do Estado. Não é possível que uma obra desse porte, uma obra que está afetando grande parte da população de Jundiaí, não é tomada providência. É um absurdo que dê a influência que o nosso deputado, quer dizer, que o nosso prefeito, ex-deputado, tem com o governo do Estado. Eu não vejo acontecer isso. Aliás, não vi ainda uma menção por parte do Poder Executivo Municipal a esse respeito. Não vi uma única palavra por parte do Poder Executivo Municipal a esse respeito. Tem a palavra, vereador Zé Dias. Até agradeço as suas palavras, vereador, pela preocupação daqueles moradores, né? Principalmente Tarumã, Jardim São Camilo, porque faz volta esses ônibus para aquela região, Jundiaí Mirim, Mato Dentro, Rio Acima, e com uma reunião até de Vossa Excelência, mesmo o senhor pediu através do serviço que fosse desenvolvido mais rápido, nós fizemos uma reunião com a CETRANSP, né? E pedimos que o itinerário do ônibus mudasse para
a Jardim da Fonte, passando pelo Jardim da Fonte, Tarumã, Jundiaí Mirim, Mato Dentro e retorno por mesmo itinerário. Então isso veio ajudar muito, mas com certeza a Vossa Excelência tem uma grande participação nessa mudança do trânsito pela Ponte São João, Jardim da Fonte, Tarumã e Jundiaí Mirim, Jardim São Camilo. Eu parabenizo a Vossa Excelência pela preocupação e também quanto foi cobrado aquela obra que realmente está fazendo quase 60 dias, né? E a gente sabe que o senhor teve uma grande participação na obra, e eu por isso parabenizo por tudo isso que nós ganhamos hoje, que foi o trânsito entre a Secretaria de Serviço de Transportes, junto com aqueles moradores que realmente tinham um grande tempo perdido. Muito obrigado, vereador Permite Zé Dias. uma parte, vereador. E com certeza, com todas essas dificuldades, a gente vai fazer a garibagem através dos pedidos, como esse que o senhor fez. Mas ainda assim, já vou permitir, vereador Marcelo, mas ainda assim a dificuldade é muito grande. Quer dizer, tem a iniciativa, mas a gente tem o problema que o buraco está lá ainda e a obra é complicada, mas está muito lenta. Eu acredito que dá para implementar mais rapidez. Tem uma parte, vereador Marcelo Gastaldo. Estava ouvindo atentamente esse reclame com justificativa, vereador. Realmente, inclusive, até um certo transtorno nas vias, né, urbanas aí, né? Exatamente. Que é uma via muito importante. Então, também espero que tenha uma agilização por parte do DR de conclusão dessa obra, porque está gerando um transtorno nos outros bairros, no Tarumã, São Camilo, porque eles estão fazendo desvio por lá, bem como do outro lado aqui do Florestal, perto do Maxi Shopping ali. Então, aqui esperando mesmo que se tome. Falou em relação ao prestígio, garanto que o prefeito tem muito prestígio. Então, que ele seja, de uma certa forma, aí, fazer uma pressão mesmo para que essas obras sejam concluídas o mais rápido possível. O prestígio, obrigado pela parte, vereador Marcelo, mas eu acredito que o prestígio do prefeito está com muito coco, está sendo muito ralado. Infelizmente, o prestígio está com muito coco e está muito ralado. Então, a gente não vê acontecer a obra como deveria estar acontecendo. E esta situação, vereador Zé Dias, está complicando cada vez mais que o trânsito, aí você vai jogando o trânsito, como disse o vereador Marcelo, para os outros bairros. Então você já tem toda a dificuldade no viaduto da Ponte São João e no viaduto da Duratex. Antes o problema, vereador Pastor, era de manhã e à tarde, agora está o tempo todo, o senhor mora na região, conhece e está vendo o problema. Além do que, vereador presidente Luiz Fernando Machado, além do que, a CETRANSP não tem ali os amarelinhos na hora que você precisa, 7h30 da manhã, 5h30 da tarde. Quer dizer, às vezes o trânsito está todo de um lado, mas o semáforo acaba fechando, está todo no vermelho, ainda que o secretário de ANIM fala que tem a onda verde, mas aqui não tem o senhor me permite uma parte, onda nem desonda. O trânsito está complicadíssimo e a situação, você vê aí, uma cidade que nem Jundiaí não era para estar dessa forma. A gente sabe que tem muito carro ainda, mas dá para ter um planejamento um pouco melhor e um efetivo maior aí por parte dos agentes de trânsito. A gente sabe, o pessoal trabalha, mas eles estão naquele horário, quer dizer, é quem está coordenando esse trabalho, é quem está fazendo a escala que está com dificuldade. Tem uma parte, presidente, com muito orgulho. Quero congratular o senhor pela sua fala e quero dizer que essa responsabilidade deve ser dividida com toda a Prefeitura Municipal de Jundiaí. O secretário Claudiani já teve por 2 oportunidades aqui nesta casa, dizendo da necessidade do aumento de quantitativo na Secretaria Municipal de Transportes. Nós hoje temos uma quantidade muito reduzida no número de agentes de trânsito, o que dificulta muito o trabalho dos agentes, não só no período diurno, mas principalmente no período noturno, onde você recebe diversas reclamações do trânsito em situação complicada, principalmente em dias de evento, e não se tem na Secretaria Municipal de Transportes o quantitativo suficiente para suprir essa demanda do município de Jundiaí. Então é necessário que a Câmara faça as suas intervenções para que a Secretaria Municipal de Transportes tenha um aumento no número de agentes que servem à fiscalização na cidade de Jundiaí. Parabéns pela sua fala e quero só complementar dizendo que a Prefeitura deve urgentemente investir em concursos públicos na Secretaria Municipal de Transportes. Muito obrigado, presidente Luiz Fernando. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, se nós pegarmos o efetivo de agentes de trânsito, o efetivo de guarda municipal, talvez não dê o número de servidores comissionados que nós temos na casa. Certo? Então, vai chegar aí a um número muito
muito diferente, quer dizer, você tem muito mais comissionados do que agentes de trânsito e guarda municipal junto. Então, dá para ver que dá para melhorar e dá para acertar. Você tem servidores comissionados necessários e outros nem tão necessários, e às vezes aí sim entra na discussão política, que eu falava ainda há pouco na questão de requerimentos. Mas é um problema que está aí. Uma outra situação que nós estamos vivendo é a questão de roubos de veículos, roubos e furtos de veículos em nossa cidade. Então, uma vergonha. Entre furtos e roubos já está na casa de mais de 300 esse ano. Está quase a faixa de 10 veículos roubados, furtados por dia. E a gente vê o valor do seguro que acaba indo lá em cima. A gente vê os problemas de segurança acontecendo nos bairros da cidade de Jundiaí. A gente vê a situação dos moradores do Jardim Pacaembu, onde está sofrendo com muitos assaltos, faz lá todo aquele esquema num dia, mas no outro dia já tem o problema, num dia o grilo canta, no outro o assalto está feito de novo. Então é uma situação aí complicada para os moradores do Jardim Pacaembu, de toda aquela região, e que a gente está fazendo indicações aí. A gente tem conhecimento também que essa presidência está tomando aí providências também, tentando ajudar, mas ainda assim nós somos limitados naquilo que nós podemos fazer, né? Podemos indicar, podemos pedir, podemos usar o prestígio político, mas depende das corporações aí estarem fazendo a ação propriamente dita. Outro problema que ocorre, vereador Zé Dias, que está anotando tudo aí atentamente, é o problema das estradas aqui. Vamos falar primeiro das que não tem o asfalto. As estradas de Jundiaí que não tem o asfalto e que estão sofrendo muito com essas chuvas e vem sendo muito penalizadas com todos esses problemas. Exemplo disso é a Luiz Fontebasso, na região da Vivenda, onde nós vamos estar lá domingo novamente, às 10 horas da manhã. Aproveitamos para estar convocando todos os moradores, o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, vereador Zé Dias, lá na Luiz Fontebasso, domingo às 10 horas nós vamos estar lá. Se o senhor quiser participar, ajudar os moradores lá, a gente intensificar, bem como os demais vereadores aqui, estão todos convidados a participar lá com os moradores. Mas é uma situação também muito complicada. A gente vê também os buracos que tem aqui na cidade de Jundiaí, e a gente sabe que a chuva acaba ocasionando muitos buracos, tem as operações tapa-buraco, tudo isso aí. Mas a gente sabe também que perto de eleição, ano de eleição, já vou encerrar, senhor presidente, começa a passar aquela, vamos dizer, pinta o asfalto e depois começa essa complicação. Então, a gente gostaria que, se for fazer essa pintura essa vez, pinte menos e vamos já começar a construir melhor esses asfaltos, até para facilitar as próximas administrações. Deu o meu tempo, já vou encerrar, senhor presidente, agradecendo. Essas foram as palavras do vereador Gerson Sartori. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Eu quero só complementar dizendo que o pintor que fez a Avenida Humberto Cerezer não pintou com qualidade. A Avenida Humberto Cerezer estava um verdadeiro caos há cerca de 30 dias e após a pintura não foi solucionado o caos da Avenida Humberto Cerezer, que permanece da forma caótica como estava. O pintor precisa melhorar o seu pincel, porque de fato não está a contento o que foi feito na Avenida Humberto Cerezer. Com a palavra, a vereadora Ana Toné. Senhor presidente, senhores vereadores, como tradicionalmente nós fazemos, iríamos realizar a tarde de homenagens às mulheres no dia 6 de março próximo, uma quinta-feira. Chegamos até a protocolar o ofício aí para a sua assessoria, o senhor deferiu, aproveitamos para agradecer, juntamente com a minha companheira de bancada, a vereadora doutora Silvana. Como sempre, nós iríamos convidar a outra companheira, a vereadora Marilena Negro também, para conosco participar desse evento. Evento que sempre teve a colaboração do comércio, da indústria locais, das indústrias, né, nos doando brindes para sortearmos para as mulheres com a distribuição de lanches, refrigerante, sorvete, como nós fizemos no ano anterior. Isso sempre com a colaboração da Andréia, da Amélia, que são as assistentes parlamentares, né, da doutora Silvana e desta vereadora. Mas agora, lendo a nova legislação eleitoral, houve uma interpretação dúbia até, mas o senhor que é advogado, eu não sei se vou pronunciar certo, como é que é, indúbio pro réu,
na dúvida para o réu. Então é isso, nós resolvemos não fazer, porque a proibição é nos próprios públicos, mas se nós fôssemos fazer num local particular, haveria também a distribuição de prêmios, não é? E isso poderia ser encarado como compra de votos. Sabemos o que vai acontecer nesse ano com as eleições, mas se estivermos aqui de volta, não é? Se Deus quiser e Ele há de querer, aí estaremos realizando, porque no ano que vem é possível. Senão, outras mulheres que aqui venham, não é, ganhando as eleições, que façam essa comemoração. Senhor presidente, senhores vereadores, eu preciso dessa manifestação. Começo dizendo, senhor Paulo da Pós, sou a favor da modernidade, da modificação para melhor, da economia, enfim, tudo que for para melhorar, nós aprovamos. Haja vista que no ano de 2006, quando eu presidia esta casa, foi considerada uma das mais econômicas do Brasil. Economia esta que continua agora com Vossa Excelência e com todos aqueles que o auxiliam. Quando nós renovamos o contrato do senhor Paulo da Pós, na minha administração ainda, já havia o painel eletrônico, só que ele estava sub júdice, ou seja, a empresa não havia cumprido determinada exigência do edital, portanto, ele não havia sido pago pela Câmara. E como nós estávamos temporariamente com o equipamento, fizemos a renovação do contrato com o seu Paulo da Pós, porque corríamos o risco de ficarmos sem anotações de uma hora para outra. Daí acharmos e usamos esse termo, imprescindível a mantença da nossa taquigrafia. Agora, senhor presidente, com esse novo equipamento e constando do regimento interno, o entendimento do jurídico desta casa foi pela não renovação do contrato. Senhor presidente, fiquei feliz hoje, quando ao longo da nossa sessão, o senhor disse ter ficado triste com a não renovação desse contrato com o seu Paulo da Pós. Porém, o senhor tem de cumprir a lei, ao menos enquanto ela estiver no nosso regimento. Acho até que se houver uma modificação no regimento, talvez o seu Paulo da Pós nem queira participar de uma licitação que certamente aconteceria se o caso. Mas, senhor presidente, eu tomo a liberdade de, nesta tarde, sugerir a Vossa Excelência para que esta Casa de Leis preste uma merecida homenagem a alguém que hoje, pastor Roberto Conde, que nos ouve muito atentamente, e vereador Marcelo Gastaldi e as pessoas que aqui estão, 83 anos de idade, aquele senhorzinho que se assentava a esta mesa, 68 anos desses 83, ele dedicou a essa Casa de Leis. O seu trabalho de taquigrafia, algo complexo, demanda estudos aprofundados, haja vista que no ano de 1983, quando eu entrei nesta casa, quando iniciava o meu mandato, com menos complexidade dos trabalhos, nós tínhamos 3 taquígrafos, o senhor Bruno, já falecido, o senhor Fernando, ambos de Campinas, e o senhor Paulo da Pós. Havia, senhor presidente, um revezamento, porque o trabalho é estafante demais, não havia nem o gravador, era só a taquigrafia, e a responsabilidade é muito grande. Cada um deles ficava apenas 15 minutos nesta mesma mesa, iam para o Salão Nobre, já passavam a limpo aquilo que tinham escrito com a taquigrafia, e iam trocando, né, aqui nessa mesa. Portanto, senhor presidente, um trabalho difícil, minucioso, e que os parlamentares que mantêm tal serviço, é bom que se diga, pagam um valor razoável e merecido
por esse trabalho. Não se trata apenas de fazer sinalzinho com a mão. Taquigrafia não é isso. Por isso, senhor presidente, esta fala é no sentido de pedir a Vossa Excelência, e é óbvio, se assim entender, que esta casa preste uma homenagem singela àquele que, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio da Câmara Municipal de Jundiaí, porque nos dias atuais, dificilmente nós encontramos alguém que se dedique a um único trabalho, num único local, durante 68 anos. Senhor presidente, companheiros vereadores, senhor Paulo da Posse não é meu eleitor, não é meu parente, apenas uma pessoa que eu aprendi a admirar, uma pessoa que chegou nos 83 anos e continua trabalhando com a mesma dedicação, com a mesma seriedade, com o mesmo serviço complexo, porque depois daqueles pequenos garranchos ou daqueles pequenos desenhos que a gente não entende, porque poucas são as pessoas que entendem e conseguem aprender uma taquigrafia, ainda na sua casa, ele passa para o computador um punhado de papéis, um punhado de documentos que eram escritos. Por isso, para se falar de alguém, há que se conhecer um trabalho. Aí, concordamos plenamente em gênero, número e grau, com tudo aquilo que se coloque, seja lá aonde for, mas por pessoas que já tenham conhecimento e tenham pelo menos um pouquinho de vivência. Tenho a certeza que o senhor irá analisar este pedido com carinho, porque eu sei que a não renovação do contrato, repito, não foi pela sua vontade, e doeu para o senhor, que nós conversávamos já nos bastidores por muito tempo, mas eu repito, foi por uma exigência da lei, e que com certeza os funcionários desta casa, principalmente os mais antigos, bem como os vereadores, irão apoiá-lo nessa simples homenagem, que poderia ser numa terça-feira, aqui na Câmara Municipal, onde ele dedicou os seus 68 anos de vida, trabalhando por esse legislativo. Senhor presidente, essas as minhas palavras, confesso para o senhor que eu estou emocionado, e repito, nada me faz defender senhor Paulo da Posse, pessoa Paulo da Posse, mas defender um homem digno, defender um homem que trabalhou na antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro, de defender um homem que estudou com sacrifício, e um homem que aprendeu, sim, a taquigrafia. Eu desafio a quem escreve que taquigrafia são um simples, como diz um comediante da nossa televisão, uns simples sinaizinhos, que ele procurasse, dá uma ligadinha para o seu Paulo, ele marca uma hora, e ele vai mostrar, desde as primeiras folhas que ele tem, há 68 anos, até as últimas, no mês de dezembro. Senhor presidente, muito obrigada, tenho certeza absoluta, senhor que tem avós vivas, senhor que tem um pai maravilhoso, e uma mãe não menos maravilhosa, batalhadores, cresceram, conseguiram um lugar de destaque na sociedade, na profissão, no empresariado, mas sabemos que não foi fácil, que nada cai do céu, e tudo com uma seriedade muito grande e com um trabalho não menos grande, vamos assim dizer, do que essa seriedade, e o senhor levará em consideração, e se assim o entender, não precisa ser nada de superfaturado, de sofisticado, mas alguma coisa bem simples, que ele sinta, eu fui reconhecido pela Câmara Municipal, pelos vereadores, pelos funcionários e pela presidência da casa. Senhor presidente, companheiros vereadores, essas as nossas palavras. Muito obrigado. Vereadora Ana Tonelli, quero dividir a emoção do seu discurso, quero dividir comigo a emoção do seu discurso e dizer que a maior homenagem que poderia ser prestada ao seu Paulo era o retorno dele à Câmara Municipal.
entendo e sempre entendi e tenho o seu Paulo como um incentivador do meu trabalho. No início da minha legislatura enquanto vereador nesta casa, eu me lembro das inúmeras vezes em que o seu Paulo da Pós me veio com palavras de incentivo na minha idade, na minha juventude, para que eu pudesse prosseguir o trabalho. O que ocorre é que nós estávamos no 5º contrato de renovação emergencial na Câmara Municipal de Jundiaí. E havia, por parte do Tribunal de Contas, um apontamento para que os contratos emergenciais não fossem reeditados, porque não há sentido na administração pública você renovar emergencialmente aquilo que não é, de fato, emergencial. Então, eu chamei o Jorge Haddad à Câmara, aquele dia, ele estava na Câmara, e eu disse: Jorge, eu quero renovar o contrato do seu Paulo da Pós. Eu quero renovar o contrato do seu Paulo da Pós dentro dos limites da legalidade. E o Jorge, encostado na descida para a assessoria jurídica da Câmara, ele disse: Luiz, eu vou fazer o possível para renovar o contrato do seu Paulo da Pós. Eu ainda chamei o Jorge em uma outra oportunidade e disse: Jorge, o que estiver dentro dos limites da lei, faça, porque eu não quero estar na presidência assumindo a responsabilidade de ter que findar um contrato de taquigrafia. E com o parecer jurídico, de posse do parecer jurídico, convidei os consultores para uma reunião. E todos aqueles consultores que estiveram presentes na reunião disseram: Luiz, se poderia ser feito uma abertura para nova licitação dos contratos da Câmara Municipal de Taquigrafia, mas não há possibilidade de nós renovarmos emergencialmente, ainda mais que contém no regimento interno aprovado por esta casa, enquanto aqui eu não estava, a figura da ata eletrônica. Então, de fato, o sentimento pessoal que nós temos é de perda, e é natural, e é o meu sentimento também. Aquilo que eu puder fazer para que o seu Paulo continue tendo as atividades na Câmara Municipal, eu posso fazer, eu devo fazer, eu tenho que fazer, até por honra e lealdade que devo ao incentivo que ele sempre me prestou nessa Casa de Leis. Agora, o limite do público e do privado está exatamente aí. Eu não posso, a partir do momento que há um apontamento por parte da consultoria jurídica que não é legal, mais uma renovação emergencial, eu ingerir numa esfera do dinheiro público com a minha vontade pessoal dotada das minhas emoções. Isso eu não posso fazer e isso eu não fiz. Infelizmente, a administração pública é tomar decisões e, infelizmente, as decisões, por muitas vezes, não são razoáveis aos nossos desejos pessoais, mas elas devem ser tomadas. Elas devem ser tomadas. Eu estava indo para o 5º contrato emergencial da taquigrafia na Câmara Municipal. E tenho absoluta convicção de que aqueles que tiverem, inclusive a senhora, que muito eu respeito, a vontade de folhear o processo de renovação de taquigrafia e as contas que aqui estavam, perceberão que existia, de fato, um problema que precisava ser corrigido. E nós, infelizmente, fizemos, porque essa é a nossa obrigação. O senhor permite uma questão de ordem, senhor presidente? Foi justamente o que eu falei da tribuna. Eu tenho certeza que foi com dor no coração que o senhor fez. Agora, esta vereadora falou porque eu também fiz uma renovação e que havia dúvidas. Mas como nós conseguimos sair daquela dúvida? Porque, como eu disse, o nosso painel, ele estava sub júdice. Foi um painel que não atendeu às especificações e não foi na minha gestão como presidente, e ele, de uma hora para outra, não é, os proprietários poderiam chegar e retirar o painel, e depois, tanto é que fizeram. Então, como depois veio esse painel funcionando e constando do regimento interno a ata eletrônica, o senhor está coberto de razão. Concordo plenamente, o senhor, embora não querendo, tem que tomar a decisão, e a decisão legal. No poder público realmente é isso, e o senhor agiu corretamente de acordo com a orientação do jurídico da casa, mas apenas que se prestasse uma homenagem a ele. Não podemos renovar o contrato, ótimo, não renovamos, fazer o quê? Nós não mudamos, não podemos mudar a lei nesse sentido, mudamos outras leis municipais, mas nesse caso não se muda a lei, mas apenas pedir isso, não é? Porque eu acho que o que ficou faltando por parte dos vereadores da casa foi isso, um reconhecimento para ele, porque, inclusive em respeito, não só aos 68 anos de trabalhos prestados,
mas os seus 83 anos de idade. Então, senhor presidente, foi realmente em cima disso que eu falei, absolutamente nunca critiquei Vossa Excelência, nem o diretor administrativo, o engenheiro Jorge Haddad, que também é minucioso, que também, desde 83, estava aqui com o seu Paulo, tenho certeza que de livre vontade jamais seria feito. Não houve crítica absolutamente nenhuma, concordo plenamente com o que foi feito. Apenas isso é que eu peço, se o senhor assim entender, que esta casa preste uma homenagem, por menor que seja, valorizando o trabalho do seu Paulo da Poça. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Ana, só para finalizar aqui a discussão, nós ainda não havíamos feito o encaminhamento pela homenagem, porque nós entendíamos, e eu havia solicitado ao Jorge e ao nosso jurídico, que fizesse um estudo para que nós fizéssemos a manutenção da taquigrafia nas audiências públicas e nas sessões externas à Câmara Municipal. Por exemplo, a sessão solene que ocorre aqui no Teatro Politeama, a sessão que nós também homenageamos os febianos. Nós gostaríamos de permanecer com a taquigrafia onde ela coubesse, por isso nós não encaminhamos pela a homenagem que seria prestada pelo Legislativo, porque homenagem soaria despedida, e nós não queremos nos despedir do seu Paulo da Poça, nós queremos continuar sendo em audiências públicas, sendo em sessões não realizadas no plenário da casa com o seu Paulo. Por isso nós não havíamos feito o encaminhamento. Eu me lembro, conversei pelo telefone com a senhora que me disse exatamente aquilo que me disse aqui nesse momento. Eu disse, Ana, nós vamos conversar oportunamente. E tinha solicitado ao Jorge e ao nosso jurídico que fizesse um estudo para que nós pudéssemos fazer uma contratação pontual naquelas sessões que não as ordinárias que nós temos pelo regimento interno ou a ata eletrônica aqui disponível. Que nós fizéssemos em audiências públicas, em sessões externas, a contratação do seu Paulo. Por isso não haveria razão para despedida, e essa é a justificativa pela qual eu não encaminhei uma sessão em homenagem ao seu Paulo. Porque havia ainda a oportunidade, como há, de nós estabelecermos uma relação com ele, que não em sessões ordinárias, mas em audiências públicas e sessões externas. Desculpe, presidente, se o senhor me permite uma última questão de ordem. Então, seria apenas a despedida das sessões ordinárias. Que são realizadas 4 por mês e que era o fator predominante, até porque antigamente as sessões solenes eram realizadas aqui, não é? E audiências públicas nós não tínhamos. Então, que nos despeçamos, vamos assim dizer, dos trabalhos dessa mesinha nas sessões ordinárias. Está deferido. Mas nada de crítica ao senhor, ao contrário, a gente sabe quanto doeu para o senhor, não é? Não renovar esse contrato, presidente. Sem dúvida, Ana. Então, está deferido o pedido da homenagem e eu encaminho a Vossa Excelência toda a organização da atividade, que com toda certeza contará com o apoio dos 15 vereadores, mas ainda não desisti de tê-lo enquanto taquígrafo desta casa nas oportunidades pertinentes. Próximo orador inscrito, vereadora Marilena Negro. Senhora presidente, senhores vereadores, público ainda presente no plenário, público que nos ouve ou nos ouvirá mais à noite, e quem puder estar assistindo no canal 4, na transmissão da NET via cabo. Bem, hoje eu gostaria, antes de entrar no mérito da sessão de hoje, eu gostaria de fazer não digo um agradecimento, porque eu acho que é uma obrigação do poder público avaliar e resolver da melhor maneira possível as nossas questões de trânsito tão complexas e que estava assim uma situação bastante insustentável, que mobilizou a comunidade da região da Vila Ana, Jardim Paulista, para assegurar uma travessia segura da Avenida 9 de Julho no sentido da Rua Messina. Então, nós fizemos desde 2005, desde antes da conclusão da rodoviária, da nova rodoviária, nós vínhamos fazendo pedido para melhorar, para dar condições de travessia para o pedestre e também para os veículos, porque com
apartamentos, os prédios de apartamentos que existem ali no entorno da região da rodoviária, os veículos também começaram a ter congestionamento e dificuldade para a entrada e saída nos prédios. E com a mobilização da própria comunidade, abaixo-assinado, e nossos pedidos insistentes, felizmente se encontrou uma maneira de sinalizar tanto para o veículo como para o pedestre e dar um pouco mais de segurança na travessia no trânsito. Então, isso é o valor da mobilização das pessoas, da comunidade, e que, desta forma, fez com que a CETRANSP revisse posições onde colocavam obstáculos para colocar semáforos. Então, hoje nós temos semáforos instalados, novas faixas de pedestre, de forma que nós estamos mais tranquilos em relação aos moradores daquele entorno, e não só dos moradores, para todos que circulam pela Avenida 9 de Julho. Nós estamos também bastante preocupados com a CETRANSP, falando ainda na CETRANSP, com algumas mudanças bruscas de retirada de linha, alteração de itinerário. Isso é o que está acontecendo no Fazenda Grande, está acontecendo com a linha Retiro, é a linha 521, a linha 114, e tem uma outra linha também que trata, a 521, na Rua do Retiro. Então, teve modificações de horários, sem qualquer aviso prévio. A outra que vai até a alternativa para o bairro Malota, é a 114, ela tem como itinerário Terminal da Vila Hortolândia, 9 de Julho, Centro, Rua Anchieta, Malota, Parque dos Ipês, que é fundamental para quem mora na Vila Municipal, quem precisa ir até os serviços de saúde no NIS, ou até no Retiro, na Policlínica, simplesmente se viram sem essas linhas, né? E a gente sabe que o Fazenda Grande também, com a redução, que já difícil no final de semana, ficou extremamente complicado para os moradores que trabalham ou que necessitam sair de suas casas. Então, nesse sentido, eu queria alertar aos nossos ouvintes que no dia 27 vai ter uma audiência pública aqui, que trata do Conselho Municipal de Habitação. É um conselho que já devia existir desde antes do planejamento do sistema de transporte urbano, do SITU. Só que agora existe uma certa pressa aí em fazer o conselho, mas nós gostaríamos de discutir a composição desse conselho, e acho que a oportunidade é a audiência pública. O vereador Gerson pediu o adiamento do projeto para fazer a discussão, e nós queremos a população discutindo melhorias e discutindo prioridades no sistema de transporte, e não a cada dia uma surpresa nova. Não bastasse as surpresas, às vezes a gente tem surpresa com a tarifa, e o Conselho de Habitação vai ter por dever acompanhar as mudanças de preços de tarifas, inclusive. Fora isso, eu gostaria de comentar os nossos requerimentos não aprovados nesta manhã, onde nós queríamos saber de verbas que foram encaminhadas para a saúde, com promessa e discursos inflamados aqui de vereadores, dizendo, coitados dos pacientes da fila do SUS, que era verba emergencial, R$900 mil, indo a mais para o hospital universitário, além do 1.300.000 que estava recebendo, mensal, para que resolvesse as cirurgias eletivas, aquelas da fila, que continuam lá. Isso foi em dezembro. Continuam lá. Os pacientes ficam de cá para lá, ficam sendo empurrados do HU para o São Vicente. No São Vicente, nós testemunhamos, nós constatamos paciente de convênio tendo prioridade em cirurgia, que vai ocupar leito pós-cirúrgico, tendo leitos negados também para o SUS dentro do Hospital São Vicente. A situação de saúde em Jundiaí é caótica, tenho falado isso, que seja qual prefeito for que assumir, vai ter que repensar todo esse sistema de saúde. Se for um prefeito novo, que é como nós esperamos, que tenha uma alternância de legenda de poder para ver se qualifica um pouco melhor, especialmente a área de saúde,
nós esperamos que tenha, de fato, alterações e um planejamento, uma participação efetiva da população nos processos de decisão, mas, se for outro, vai ter que pôr a mão na massa, para corrigir o que foi feito atrás de errado, mas também para propor ações que resolvam, de fato, os problemas de saúde da população. Fila para exame, demora para agendamento, unidades que fecham sem qualquer critério, o contrato de agente de saúde inventam um programa, porque em Jundiaí tem que dar certo, e depois, a qualquer momento, eles simplesmente não arrumam uma solução para renovar os contratos dos agentes de saúde. E é nesse sentido que a gente tem feito o nosso trabalho, apesar do recesso do Legislativo aqui, nós não nos descuidamos dos problemas que vêm atormentando aí muitos dos munícipes. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que nos chamou a atenção, além dessas questões da área de saúde, é o fato da continuidade de irregularidade nos contratos da Prefeitura em relação a contratos que já terminaram. Vila Rami, o terminal da Vila Rami, tem um contrato que foi concluído pelo prazo em 2005, o terminal começou a funcionar em 2007, e agora a empresa é premiada com um acréscimo, como se fosse um saldo a receber de atividades que nós duvidamos que tenham sido realizadas no terminal, onerando ainda mais para 4 milhões, mais de 4 milhões o valor total gasto no terminal de Vila Rami. Essa preocupação também não é só o gasto com o terminal de Vila Rami, é com a empresa Saúvas, que é uma empresa cujo capital inicial, isso eu tive curiosidade, paguei para ver, fui lá, paguei para ver como que é a composição do capital da empresa. E é assustador, porque é uma empresa que não tinha condições técnicas, não tinha potencial para abarcar todas as obras do Situ como foram feitas, todas as reformas de escola como está sendo feita, e de 2003 para 2008, de repente, o capital de 300, 400 mil reais foi para mais, quase 3 milhões. Então, é preocupante saber e olhar assim embaixo dos nossos olhos, sem qualquer pretensão dos vereadores desta Câmara assumir para si o seu dever de fiscalizar o poder público, simplesmente não faz nada. Então, nós estamos fazendo esforços no sentido de levar todos esses problemas de contratos, que aparentemente estão sendo empresas beneficiadas pela Prefeitura, para que a gente tenha uma ação efetiva do Tribunal de Contas, como temos conseguido algumas coisas, estamos conseguindo algumas coisas na Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido não só de rever os atos da administração com relação ao mau uso do dinheiro público, mas o ato de improbidade, porque, no nosso entendimento, são medidas intencionais que não condizem com a atitude do Executivo na gerência, na gestão dos recursos públicos. Eram essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Próximo orador inscrito é o vereador José Dias. Tem a palavra, vereador. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, chegamos aqui, com certeza eu cheguei aqui no horário das 8h40. Já são 15h38. Muito bem, presidente, a vida é essa daí, trabalhar para a população. Isso. Quero aqui falar de um trabalho, até nós temos uma matéria aqui em mãos. Vereador José Dias articula a pavimentação da estrada da Boiada entre Jundiaí e Várzea Paulista. E veja bem,
Há muito tempo, o vereador José Dias vem recebendo pedidos de moradores da região do Jardim Santa Gertrudes, no sentido de trabalhar pela pavimentação da Estrada da Boiada, que começa na rodovia Tancredo de Almeida Neves, Estrada Velha de São Paulo, Jundiaí, São Paulo. E serve como ligação entre o Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, e os bairros de Jardim, Bertioga e Vila Popular, em Várzea Paulista. Primeiro entrou em contato com o seu colega da vizinha cidade. O vereador também que participou foi o vereador Sulinar de Oliveira, que também se mostrou bastante interessado no assunto. E juntos resolveram reunir os prefeitos das duas cidades numa mesa de negociação para buscarem uma solução para o problema. O vereador José Dias ficou encarregado de conversar com o prefeito Ari Fossen do PSDB de Jundiaí, enquanto o outro vereador conversou também com o prefeito Eduardo Tadeu Pereira de Várzea Paulista. O resultado desta articulação foi uma reunião entre as autoridades das duas cidades vizinhas, que aconteceu no gabinete do prefeito Ari Fossen, no Paço Municipal de Jundiaí. Dessa reunião, além dos prefeitos Ari Fossen, Jundiaí, Eduardo Pereira de Várzea Paulista, participaram os vereadores José Dias, Sulinar de Oliveira e o secretário de Serviços Públicos de Jundiaí, o engenheiro Walter da Costa e Silva. O resultado final da reunião foi a concretização de uma parceria entre os dois municípios, Jundiaí e Várzea Paulista, que concordaram que realizar a pavimentação da estrada chamada Estrada da Boiada, uma obra de grande alcance social que não poderia ficar na dependência de siglas ou partidárias. Na ocasião, o vereador José Dias lembrou ao prefeito Eduardo Pereira e ao vereador de Várzea Paulista e também ao prefeito Ari Fossen, o muito vem atendendo os anseios dos moradores de Várzea Paulista, citando como exemplo a pavimentação de uma rua chamada Vera Cruz, entre os bairros de Voturucaia, em Jundiaí, e Vila Real, em Várzea Paulista. A pavimentação, essa que contribuiu muito para o melhoramento da qualidade de vida dos moradores daquela região, nas duas cidades. Segundo José Dias, a pavimentação feita pelo prefeito Ari Fossen, através da Secretaria de Serviços Públicos de Jundiaí, na rua que liga o bairro Cidade Nova 1, em Jundiaí, e Cidade Nova 2, em Várzea Paulista. Também contribuiu muito para a melhoria do transporte público, favorecendo moradores das duas cidades. José Dias aproveitou a reunião para levar ao prefeito Eduardo Pereira, de Várzea Paulista, reivindicações dos moradores dos núcleos de submoradia existente em Várzea Paulista, na divisa com os núcleos de submoradia do Balsã e Baixada Paranaense, em Jundiaí. Segundo o vereador jundiaense, as principais reivindicações desses moradores dizem a respeito à iluminação pública e à pavimentação de vielas. Então, senhora presidente, senhores vereadores, é uma grande responsabilidade que nós, representantes, temos com a população jundiaiense. E a população até vizinha também de Várzea Paulista, nós temos Várzea, nós temos Jarinu, nós temos aí Louveira e outras cidades. Esse trabalho do vereador Zé Dias, ele foi de encontro com as necessidades daquelas pessoas, daqueles moradores, sem um mínimo de condições de uma qualidade de vida. E, portanto, nós começamos esse trabalho entre parceria dos dois prefeitos das duas cidades, de Jundiaí e Várzea Paulista. Nós sabemos que são siglas diferentes. De um lado o PSDB e do outro lado o PT. Mas o trabalho numa comunidade ou numa população no qual nós representamos
o melhor para ser desenvolvido um trabalho levando em consideração daqueles momentos no qual nós passamos por muitas residências e muitos bairros solicitando às pessoas um voto de confiança, para que nós pudéssemos representá-los bem. E estamos representando de forma carinhosamente essas pessoas que nos confiaram alguns anos, desde a votação do vereador Zé Dias, desde 1992, 1996, no ano de 2004, no ano de 2000 e 2004 e 2006. E nós esperamos, se Deus quiser, agora no ano de 2008. Então, esse trabalho foi desenvolvido com as duas prefeituras, no qual facilitamos a vida dos moradores na Vila Real, um bairro ainda submoradias, que a população tem grandes dificuldades, que são vielas sem pavimentação, são esgoto, céu aberto, e portanto, esse trabalho junto àquela população vem trazendo a eles grandes benefícios. E não é falar que a gente está investindo só na saúde, mas a saúde também é isso daí, é condições, é benefício, é melhoria para a população, também é saúde. E em seguida partiu para o segundo item, que foi um trecho de 100 metros entre Cidade Nova 2 e Nova 1, que o prefeito Arifossi atendeu também as reivindicações das duas cidades, completando o segundo item. E o terceiro item, com certeza será também pavimentado, diz o senhor prefeito e os secretários de serviços públicos, a divisa de Várzea Paulista com a divisa de Jundiaí, nos núcleos de submoradias do Jardim Tamoio, Balsã e Paranaense, onde faz a divisa com Várzea Paulista. E o quarto item é a Estrada da Boiada, ligando a Estrada Velha de São Paulo, Jundiaí, São Paulo, e interligando os dois municípios e os demais bairros, que são Santa Gertrudes e nós temos ali Bertioga e a Vila Popular em Várzea Paulista. Então esse trabalho que tem que ser levado, senhora presidente, para a população, não só de Jundiaí, mas digo a população brasileira, a população desse estado de São Paulo e dos demais estados do nosso país. É trabalhar em conjunto com a sociedade, é mostrarmos que nós estamos aqui representando seriamente cada um dos senhores e senhora que está aqui nesta tarde, assistindo as nossas falas, ouvindo nossas falas, e portanto, muitas vezes, muitas pessoas falam de algumas reivindicações, que ele está à frente de uma reivindicação qualquer, mas ele não vai à causa do problema, ele não vai de uma vez enfrentar as dificuldades no qual nós temos, não só em Jundiaí e neste país. Eu gostaria que muitos que falam, que a gente vê que falam e resolvem, mas não tem coragem de entrar no núcleo de submoradia. Eu não vou dizer núcleo de submoradia do Jardim São Camilo, Jundiaí, vou dizer do núcleo de submoradias como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Hoje nós temos um núcleo de submoradia aqui, senhora presidente, mas é uma calma, é uma tranquilidade, mas mesmo assim teremos que levar a conhecimento daquelas autoridades que enfrentam de olho a olho, né, dentro daquilo que realmente eles precisam. Hoje muitos falam, vamos fazer um evento daqui, um evento dali, mas não chegam direto ao assunto ou na causa que realmente está numa situação até difícil para cada um daquelas pessoas que nos procuram, que cobram, senhora presidente. Então eu sei que o meu tempo está já finalizado, mas eu gostaria de um minutinho, se a senhora me permite, agradecer a um senhor que esteve aqui na Câmara hoje. A Câmara esteve tomada pela população, e ele veio fazer um agradecimento, senhora presidente, ali do Jardim Pacaembu, atrás do campo do Paulista, de uma reivindicação que ele pediu referente à pavimentação de calçadas,
E a gente tem isso daí, é desgastante, é cansativo, mas nós temos também essas pessoas no qual a gente sabe que vem aqui trazer para a gente tudo aquilo que foi feito e agradecê-lo, porque o nosso serviço é atender mesmo a população. Entanto, portanto, quero agradecer esse maravilhoso casal, está sempre presente nos eventos aqui na Câmara Municipal. Parabéns pelos 2 jovens aqui presentes nesta tarde. E, senhora presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Eu não posso deixar aqui de agradecer a nossa Câmara Municipal, os funcionários desta casa, no qual eu tenho uma grande admiração, e quero agradecer, com certeza, Deus, que me dá sempre a oportunidade, a calma e a tranquilidade, para que nós possamos governar de uma forma séria, digna, e levar tudo aquilo que realmente a população precisa e necessita. Não faremos 100%, mas faremos tudo aquilo que está no alcance de cada um de nós. Obrigado, meu Deus, e obrigado a todos que com certeza estará ouvindo a Rádio Cidade 730 a partir das 20 horas. Vereador Zé Dias, ocupando a presidência, eu peço a Vossa Excelência que, se puder, por favor, assuma a presidência, porque o segundo secretário não poderá fazê-lo, que irá fazer uso da palavra, e eu preciso atender uma pessoa que já está faz mais de 40 minutos esperando por essa vereadora, e eu havia combinado, e como a nossa sessão se estendeu, então, se não for pedir muito, se o senhor puder assumir a presidência. Senhora presidente, a senhora me permite, pela admiração e o carinho que eu tenho pela Vossa Excelência, nada do pedido da senhora para o vereador Zé Dias, para o cidadão Zé Dias, não é nunca demais. Com certeza é com prazer. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Marcelo Gastaldo. E o casal maravilhoso que o Zé Dias falava, e com certeza o Marcelo vai fazer uso da palavra e também fará menção dos dois, é o Paulinho, né? O Paulinho do PMDB, como é conhecido, e a sua esposa, a Terezinha, né? Um batalhador também, um político aí que sempre esteve à frente de todas as lutas, todas as batalhas, principalmente do PMDB. Muito obrigada por ter vindo nos prestigiar já nesse início de tarde. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhora presidente. Estendendo os cumprimentos ao seu Paulinho, dona Terezinha, obrigado pela presença. Senhora presidente, semana de visitas em algumas obras e alguns agradecimentos à Prefeitura Municipal. Para começar, tive uma boa notícia, o início, que é lá do Jardim Fepasa, que parece que vão pôr um abrigo de ônibus, tanto pedido pelos moradores, colocar o suporte, ainda falta a cobertura, só com o suporte o pessoal já ficou agradecido. Agora a gente espera a conclusão da colocação do abrigo, que é uma região ali, né, o Jardim Fepasa, onde foi feito um trabalho de reurbanização, ficou, ainda tem algumas pendências lá, né, e uma delas era a colocação de abrigos, e o pessoal cobra muito uma área de lazer, aquelas crianças e jovens praticar o esporte. Nós temos cobrado muito do Poder Executivo para que faça uma área de lazer ali para o pessoal do Jardim Fepasa. Tivemos também caminhando ali na Vila Cidadania, fazer um agradecimento à parceria que foi feita entre moradores, associação de moradores, mandar um abraço aqui para o Sebastião, carinhosamente chamado de Tião, que tem há muitos anos à frente daquela comunidade, um trabalho muito árduo, às vezes de conquista, às vezes de muita paciência, e às vezes chega até a desanimar quando as coisas parecem que não vão acontecer. Então não desanime não, Tião, toque à frente, porque você é um líder, o pessoal gosta muito de você, e você tem conseguido, não tudo aquilo que você gostaria, mas muitas coisas que o bairro hoje tem é em função do seu trabalho. E nós tivemos lá para conferir algumas ações que o Executivo fez, que foi até em função de algumas reuniões que tivemos junto com essa associação, lá na CETRANSP, Serviços Públicos, e na FUMAS. Então, agradecer essas 3 secretarias aí pelo apoio que tem dado e a realização de alguns trabalhos. Um deles era em relação ao centro comunitário, que tinha umas obras complementares, que era a colocação do alambrado, né, que foi colocado,
alguma colocação de piso, que também foi cedido o material e a comunidade fez esse trabalho. Por isso que eu ressalto muito o trabalho dos moradores e da associação lá. Faltando agora a conclusão da calçada do entorno do centro comunitário. E tinha umas vielas que também, quando foi feito o trabalho de pavimentação, ficou 3 vielas por fazer. E uma parceria aí foi feita, né? As vielas, o próprio poder público que realizou, né? Com a retirada dos entulhos, do concreto que estava lá muito ruim, feito, né? Refeito essa pavimentação com concreto, e agora é um trabalho de parceria fazendo a calçada. Então está ficando bonito, né? Nós estivemos lá no sábado fazendo a visita, a satisfação dos moradores de estar melhorando mais, né, o local onde eles moram. E um compromisso, nós estamos lutando aí para que a gente possa gramar, e aí assim fazer um trabalho por completo naquela rua, né? E a pintura de solo que foi pedida também, né? Que tem algumas ruas lá que tem alguns bolsões de estacionamento, e precisava ser demarcado, né, e pintado. A Fumas fez o estudo, passou esse estudo para a CETRANSP, e ela foi lá e executou parte dele, ainda faltando algumas ruas por fazer. Então, já fazer esse agradecimento à CETRANSP, que esteve lá fazendo esse trabalho de pintura de solo para melhorar a qualidade lá das acomodações dos carros, né? E um pedido que foi feito também de corte de mato, que já foi realizado alguns, mas com essas chuvas o mato cresceu, e a gente está pedindo para que se faça esse trabalho novamente. Alguns outros pedidos ainda, infelizmente, não foram atendidos. Então, por isso, a público novamente solicitar ao seu Dianim que pense com carinho em relação à extensão de linha, né, já existente para aqueles moradores. Para vocês verem o quanto tempo, pastor, o senhor que me ouve atentamente, teve uma época que tinha essa linha de ônibus lá, só que não tinha asfalto. Então o que se alegava é que os ônibus não conseguiam nem chegar até o bairro Vila Cidadania. Então retiraram. Hoje não, o bairro está todo asfaltado. E inclusive foi feito um estudo de demanda. Segundo o estudo, a CETRANSP disse que seriam poucos as pessoas que se utilizam. Eu realmente preciso discordar disso, porque pouco que seja, tem pessoas que se utilizam, e a distância onde eles precisam hoje se locomover para ter um transporte coletivo é muito longa. Então, peço aí ao secretário que reestude essa possibilidade de fazer essa extensão de linha lá de ônibus para o pessoal da Vila Cidadania. E a segunda fase, né, que é a segunda fase de construção de moradias. Tem um compromisso da CDHU. Nós estamos aí, mais uma vez, numa reunião para ser marcada por esses dias, que ficou até a questão do sistema construtivo, qual que seria utilizado, né? Se ia ser construção em loco ou pré-fabricado. Então, que se resolva essas questões e se inicie essas obras, porque é um pessoal que há muito tempo está aguardando essa segunda fase da Vila Cidadania. Então nós estamos aí cobrando, estamos junto lá fazendo esse trabalho, já tivemos várias reuniões, não só com a Fumas, mas lá com o CDHU, no sentido de viabilizar o início das obras dessa segunda fase, e aí atendendo 100% o grupo de moradores lá da Vila Cidadania. Então, aguardamos mesmo que essas obras tenham o início o quanto mais breve. Tem um trabalho que a gente tem solicitado há algum tempo, e eu tive a boa notícia que será realizado. Ali na região, uma viela, né, de interligação entre Morada das Vinhas, o condomínio lá do Terra da Uva e o Parque dos Engás. Principalmente aí o pessoal do Parque dos Engás, que se utilizam muito a unidade básica do Morada das Vinhas. E é uma viela de terra, inclusive tem uns tubos lá, nós estamos pedindo para que dê até uma melhorada nas condições, inclusive de acesso à iluminação. E segundo o diretor, né, que cuida
dessa parte de iluminação, nos passou que estará realizando em breve essa iluminação, colocando 3 pontos de iluminação, quer dizer, trazendo um pouco mais de segurança àquelas pessoas, principalmente, né, as mais carentes lá do Parque dos Engás, que se utilizam muito naquela região. E falando de iluminação, a questão da iluminação da quadra também, lá do centro esportivo, que há tempo a gente vem solicitando. Ele disse que também, em o mais breve, já foi liberado a realização desse trabalho. Então vai iluminar, espero que os frequentadores dessa quadra respeitem, né, os moradores com o horário, porque nós vamos, acho que, estipular um horário para que as pessoas se utilizem, sim, pratiquem o seu esporte, mas também dentro de uma regra, para que também não incomode os vizinhos em relação ao horário, estender, né, até mais tarde. Então, pelo menos até as 10 horas, ver se a quadra fica acesa. Após esse horário, que o administrador lá tenha o controle disso e faça um trabalho bonito, né, de prática de esporte, mas com responsabilidade e principalmente respeitando todas as pessoas do entorno. Ainda um agradecimento a essa equipe, ao Edson Lúcia, que é um trabalho que foi feito no centro comunitário lá do Morada das Vinhas, né? Aquele centro comunitário passou por alguns meses atrás por uma obra de reforma e ficou agora para fazer uma adaptação em uma das salas, que graças a um trabalho da ONG Paraíso, em parceria inclusive com a Jun de Sondas, mais uma vez fazer um agradecimento ao Luciano Léo, que gentilmente cedeu os computadores para que se pudesse realizar, né? Acho que em março agora eles deverão estar começando as aulas gratuitas para aquela comunidade. Um trabalho aí que há tempo, né, a gente tem procurado junto com a associação, junto aos empresários, conseguir essa parceria. E agora, com esse trabalho que a secretaria fez, colocação, né, da energia elétrica, para que a gente pudesse fazer as ligações dos computadores. Então, fazer esse agradecimento e agradecer também os serviços públicos, que eu sei da dificuldade que tem em função das chuvas, a recuperação das estradas, principalmente as não pavimentadas, né? Nossas estradas aí vicinais, só para complementar, senhor presidente, principalmente lá as regiões, né, que lá do Mato Dentro, que as máquinas estão lá. Então o pessoal tem um pouco de paciência também, porque se faz num dia, à noite vem a chuva, acaba perdendo o serviço, mas é um trabalho constante que precisa ser feito e essa população merece esse atendimento. Então, senhor presidente, as palavras do vereador Marcelo na sessão de hoje. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui até agradecer as palavras do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, né? E a vida do representante no dia a dia é isso mesmo, visitando as famílias, as pessoas, e enriquece muito nós representantes por esse trabalho digno e sério junto à sociedade. E até aqui eu quero agradecer, até falei aqui da dona Terezinha, seu Paulinho, né, os nossos jovens aqui nesta casa, e é um orgulho para nós, seu Paulo, e também a dona Tereza, a dona Terezinha. E quero aqui também deixar, como Vossa Excelência mesmo está fazendo agradecimento, eu faço ao pessoal da CETRANSP, né? Nós temos uma escola aqui na Rua 15, que agora com os pedidos da direção da escola no ano passado, e começa amanhã um trabalho que vai colocar um semáforo e uma passagem de pedestres para aqueles alunos. Esse é o trabalho que, com certeza, do nosso companheiro secretário Cláudio Dianin, nós temos aí o diretor Gerson, Ana Paula, José Carlos Rinaldi e os técnicos que avaliaram esta reivindicação com muito carinho, pensando nas crianças, que é o futuro do amanhã. Então, portanto, esse é o trabalho da nossa Casa de Leis e também, com certeza, os representantes do povo. Agora quero chamar aqui a vereadora inscrita aqui, é a vereadora Silvana Batista, que não está presente.
Também aqui quero chamar o próximo vereador inscrito para uso da tribuna do grande expediente, que é o nosso companheiro Roberto Conde. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, público que nos assiste e nos ouve, e que também que nos acompanha pela internet e pela TV a cabo, né? Eu quero iniciar minha fala lendo um e-mail que eu recebi de uma conquista desse vereador, pastor Roberto Conde, que foi a alteração do itinerário do ônibus da linha 114. Eu conheci uma senhora há uns 2 meses atrás, a dona Ângela Gasparotto, e o seu esposo, eu não o conheço, mas ele que encaminhou o e-mail me agradecendo, o seu José Fernando Gasparotto, tenho certeza que eu vou ter oportunidade de conhecê-lo, mas a dona Ângela, uma moradora lá do bairro da Malota, do condomínio da Malota, muito ativa, uma pessoa que lutou. Eu digo, dona Ângela, essa vitória é sua, eu apenas fiz a minha parte de levá-la até o secretário Giannini, mas a vitória da alteração do itinerário do ônibus da linha 114, que estava passando numa rua aonde não poderia passar aquele coletivo, foi sua e dos moradores aí da Malota. E eu estou lendo aqui de público esse e-mail e fico feliz por essa vitória, que os moradores aí da Malota estão felizes. Foi feito até na época um abaixo-assinado, e eu quero agradecer também ao secretário Claudianini, ao pessoal da Secretaria de Transporte, que estiveram lá na Malota, naquele condomínio, fazendo os estudos, e a prefeitura reconheceu que o ônibus deveria mudar o itinerário, e isso foi feito, e ela manda aqui esse e-mail agradecendo por essa conquista. E por falar até em transporte viário, nós temos aqui também um outro problema que já foi citado aqui por alguns vereadores, que seria a ampliação do horário do ônibus da linha 940, terminal Eloy Chaves, terminal Hortolândia. E eu vou estar também brigando para que esses horários venham a ser ampliados, como também do ônibus da Fazenda Grande. Nós estivemos lá na Fazenda Grande, está ocorrendo um problema lá na Fazenda Grande, que o ônibus que saía da Fazenda Grande no período, se eu não me engano, da 1 da tarde até as 18 horas, esse ônibus foi cortado. E o ônibus do Novo Horizonte é que está passando na Fazenda Grande. O que está ocorrendo? Atrasos, e o ônibus já vem lotado. Então, quero dizer aos moradores aí da Fazenda Grande, que esse vereador, pastor Roberto Conde, nós vamos estar brigando, lutando, brigando no bom sentido, né, da palavra. Vamos estar atentos a esse problema. A população ali da Fazenda Grande é muito grande, né? Diz até o nome, faz jus, né? E precisa que o ônibus saia da Fazenda Grande como era anteriormente. Então, peço ao secretário Claudianini, a equipe aí da prefeitura, do setor de transporte, que atenda ao pedido desse vereador e dos moradores. Muitas pessoas têm pedido a esse vereador para que saia o ônibus como é feito no período da manhã e da noite. O ônibus saia do Fazenda Grande e não o ônibus do Novo Horizonte venha passar no Fazenda Grande, que está ocorrendo problemas ali naquela população. E eu queria falar também a respeito de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, né? O nosso amigo vereador Julião, que sempre traz a Folha de São Paulo, cita as matérias, e eu não tenho esse costume, mas eu me sinto até obrigado a falar do que está escrito aqui, que diz assim, o tema do jornal hoje da Folha de São Paulo é: Igreja Universal quer intimidar, dizem entidades. Quer dizer, a Folha de São Paulo foi infeliz nessa matéria, onde ela fala a respeito da Igreja Universal, dizendo que
a Igreja Universal está orquestrando que os seus membros processem a Folha de São Paulo, o Globo e outros veículos de comunicação. E esse jornal está completamente equivocado. Os membros assim fizeram de livre e espontânea vontade, porque se sentiram sentiram o preconceito da imprensa numa reportagem que saiu, dizendo que a Igreja Universal do Reino de Deus fazia lavagem de dinheiro com os dízimos, as contribuições dos fiéis, lá nas ilhas fiscais, né? E outras matérias também dizendo que a igreja é seita. Então, acho que quem foi infeliz foi a jornalista. E os membros que se sentiram ofendidos, como eu também me senti ofendido, e estou até vendo para entrar também com uma ação aqui contra a Folha de São Paulo e todas as entidades, os veículos que vierem a publicar matérias que não são verdadeiras contra a Igreja Universal. E uma delas é chamar a Igreja Universal seita. Eu fui ver no dicionário, seita significa um ramo fechado. E a Igreja Universal, como todas as igrejas evangélicas e até católicas, elas têm as suas portas abertas durante o dia inteiro, para todas as pessoas entrarem. E ninguém é questionado na porta quem é a pessoa, da onde ela é, se ela é branca, se ela é preta, se ela é alta, baixa, se ela tem religião, se ela não tem religião. Então a Igreja Universal não é seita, e a jornalista, claro, ela deveria ser responsável por aquilo que ela escreve, e não foi. Então agora ela está sentindo, né, as dores pelo fato de membros que não foram orquestrados pela igreja, que entraram na justiça porque se sentiram ofendidos. E nós temos motivo para isso. Eu repudio esse jornal, não o jornal em si, que eu acho que o jornal está acima dos jornalistas que escrevem aquilo que nem sabem que estão escrevendo. Então, eu não vou falar mal do jornal, mas da atitude dessa jornalista, que não adianta agora ela querer usar o espaço da Folha, e eles até dizem aqui que tem cidades que não tem a Folha de São Paulo e que a pessoa entrou com uma ação. Mas, meu caro, não tem a Folha, mas tem internet, e na internet você acessa a Folha de qualquer lugar do Brasil, não precisa ter o jornal naquele estado para que a pessoa não tome conhecimento da matéria. Hoje a internet está em todos os lugares. Então eu quero repudiar essa jornalista, e nós vamos ver também para entrar com uma ação, porque é discriminação, é preconceito chamar a Igreja Universal de seita, falar que é lavagem de dinheiro. Eu acho que a jornalista, ela não pode escrever aquilo que ela não sabe. Eu garanto que de repente ela nunca esteve na Igreja Universal do Reino de Deus para poder chamar a igreja de seita. Seita é uma sociedade fechada em que só tem acesso a ela aqueles que fazem parte. E a igreja está com as portas abertas, não só aqui em Jundiaí, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e entra quem quer, sai a hora que quer, entra a hora que quer, e a pessoa não é questionada nem sequer o nome dela. Então, é uma inverdade, e esse vereador, pastor Roberto Conde, eu não poderia deixar de falar hoje. Eu fiz uso do grande expediente, agora são 16 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã, das 9 horas da manhã, quando iniciou a sessão, e eu não poderia deixar de falar a respeito dessa matéria. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Muito bem, vereador. Agradecemos aí a presença aí na tribuna. E, como ele é o último a fazer uso da palavra na tribuna, no grande expediente, eu peço, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão. Eu também registro, né? Com 3 vereadores presentes, nós encerramos a sessão
e sempre, como diz a presidente desta casa, né, a Ana Vicentina Tonelli, pelos seus dizeres nos finais da sessão, também do presidente Luiz Fernando, está aqui. Nós fechamos essa sessão com a grande honra e grande respeito a todos e a Deus também. Então, tem aqui também o número de vereadores, né, ausentes. Então, nós temos 3 presentes e 13 vereadores ausentes. E encerramos a sessão com a proteção de Deus, e com certeza essa sessão está encerrada com bastante tranquilidade e paz nesta terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2008. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Muito bem, obrigado, hein? Bom, isso aqui está aqui, está aqui.